E aí, jovem, como é que tá? Muito bem-vindo a mais um vídeo, eu agradeço demais sua presença. Meu nome é Caio, eu sou designer gráfico, ilustrador e fotógrafo profissional. Confere os links aí na descrição que tem muitas informações úteis. Bora pro vídeo. Muito bem, então vamos fazer aqui um exercício de design esportivo. Tô te mostrando aqui agora o resultado final. Tô sem musiquinha de intro, sem enrolação, bora pro que interessa. Vou criar aqui um novo arquivo. Não vai ser nada dramático, tá? Mas eu vou prezar por uma resolução decente aqui. Vou colocar 300 dpi. Tamanho, vamos colocar aqui um tamanho, por exemplo, de 1400 de largura por 2.200. Vai ser um tamanho aí considerável, um tamanho bom, tá? Que você consegue dar um zoom. Se quiser até imprimir, vai ser possível. Beleza, então a gente tem esse formato aqui. Se quiser fazer quadradinho também é possível, mas eu vou fazer ele na vertical. Então aqui é o seguinte, vou jogar aqui as minhas imagens, vou trabalhar com essas imagens aqui, esse estádio aqui não, então tenho essas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ampliar esse estádio aqui do fundo, deixar ele mais ou menos nessa posição, vou querer ele mais inclinado assim, tirar o olhinho dele. Vou pegar essa foto aqui, vou trabalhar com ela, vou ampliar ela um pouco também, e eu tenho que fazer o recorte dele. Uma coisa que eu já vou levar em consideração é o seguinte, essa inclinação aqui que eu estou jogando ele. Então, por forma assim, mais estratégica, eu vou tirar a opacidade aqui um pouco dessa camada e eu vou deixar essa inclinação coerente com a linha do horizonte da de baixo. Estou olhando ela aqui através da transparência. Vou até marcar ela aqui para ficar mais fácil, criar uma camada nova só para marcar aqui, para ficar da mesma altura, e na mesma linha ali. Vou voltar essa opacidade aqui. Então esse estádio ele vai ter que ser nessa altura aqui, tá? Nessa inclinação. Para ficar coerente na hora que eu fizer a manipulação. Então agora eu vou fazer um recorte dele, tá? Eu vou separar ele desse fundo. Então vou utilizar aqui a ferramenta da Pen Tool, acelerar o vídeo nessa parte para ficar mais dinâmico, né? Para você não ver eu fazendo isso aqui tudo devagarzinho. Beleza, vou fechar o recorte aqui. Se você tiver dificuldade, confere aulas no canal, você pode ir lá na página de vídeos, eu posso deixar aí na descrição algumas aulas adicionais. Mas tem uma playlist aqui no canal que é para iniciantes do Photoshop, onde eu vou passar aí alguns atalhos, algumas funções, como que funciona camadas. Estou fazendo uma outra seleção aqui interna para excluir esse pedaço, tá? Como funciona camadas, como que vai funcionar essa Pen Tool, como que você pode treinar ela. Então tem muita coisa para você, ó. Vou fazer uma outra seleção, subtrair da seleção, porque eu quero tirar esse pedaço aqui. Agora eu vou vir aqui em Select, vou segurar o Shift e vou colocar nessa opção aqui, ó, Select and Mask. Photoshop versões mais antigas, Refine Edge. Vou pegar esse pincelzinho aqui, já está clicado nele, só vou passar aqui no cabelo em algumas partes, só para refinar e melhorar minha seleção. Essas opções eu vou deixar assim, vou dar um OK. E agora eu posso criar uma máscara ou dar um Ctrl J. Vou criar uma máscara aqui para ele. Então eu tenho ele desse jeito aqui nessa máscara. Se você quiser, você também tem a opção, apertei Ctrl Z, você pode apertar Ctrl J e você duplica ele, você tem o original ali embaixo. É uma opção também. Vou jogar o original lá para baixo ali. Vou criar uma pastinha aqui, Ctrl G para agrupar e vou colocar aqui backup. Então as minhas imagens eu posso ir jogando aqui também, fica um backup, tá? É uma opção, você tem muitas formas de fazer isso. Você fica livre aí para trabalhar da forma que você desejar. Muito bem, então eu tenho ele recortado aqui, tem esse fundo, agora eu vou fazer a grama. Para fazer essa grama, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou posicionar lá atrás dele. Vou manter a mesma inclinação, aquela mesma inclinação, e vamos ver aqui como que ela vai se comportar. Posso achatar isso aqui, ela tem que ficar naquela altura ali, E aí o que mais que eu vou fazer? Vou posicionar ela um pouquinho mais alto, eu vou tirar essa bola daqui, Então vou pegar aqui a ferramenta de carimbo, carimbo normal, vou rasterizar essa camada para eu poder editar. Botão direito, Rasterize Layer, ou você clica aqui, simplesmente. Aqui, como eu tô com carimbo, deu erro. Posso pegar, por exemplo, se quiser mais rápido que ir lá e clicar com o botão direito, pega o pincel, clica no meio e aparece essa mensagem. Tá um OK, pronto, tá rasterizado. Agora eu posso editar. Agora eu vou pegar o carimbo, seguro aí o Alt, clique numa parte limpa, onde eu quero copiar, e vou só simplesmente apagar aqui, Essas imagens eu vou deixar para você disponível, não se preocupa não.
Aqui é uma parte mais nítida, né? Então se eu pegar ali de cima, vai ficar desfocado aqui embaixo, é mais claro. Então eu vou pegar daqui, por exemplo, e vou tirar essa parte aqui. Essa linha daqui de baixo eu vou deixar. Pegando aqui, beleza. Então agora eu tenho a grama ali separada e ficou mais realista, né? Então aqui eu vou pegar a ferramenta de borracha, opacidade mais baixa. Pode fazer de máscara também. E vou achatar um pouco aqui, ó. Vou deixar mais ou menos assim. Naquela inclinação ali. E vou apagar aqui sutilmente, ó, só para fazer essa interação, tá vendo? Isso aqui funciona. Muito bem, agora o próximo passo é eu deixar essa parte aqui de baixo dele um pouco mais coerente, né? Então eu vou apagar aqui sutilmente. Você pode fazer uns risquinhos assim de grama, pode utilizar um pincelzinho de grama. Aqui eu tenho um pincelzinho de grama mais texturizado. Aqui nesse caso funciona a máscara, tá? Eu vou criar uma máscara para ele para não perder informação. Vou pegar de preto aqui. Para criar a máscara eu cliquei nesse íconezinho. Aqui eu tenho um pincel aqui de graminha. Pintar de preto aqui nessa região. Que essa grama ela parece que tem um volume, né? Se eu quiser restaurar, é fácil também para organizar isso. Basta eu pintar de branco de volta. Parece que a grama tem um relevo ali, fica mais realista. Então agora o que a gente tem que fazer? Eu vou ajustar melhor o tamanho desse fundo, esses dois no caso, porque a grama ali eu já ajustei ela certinha, né? Vou deixar ele só um pouco maior, deixar ele um pouco maior assim. Ó, manteve ali na mesma linha, só um pouquinho maior, beleza. Agora eu vou vir aqui em filtro, blur, motion blur, vou jogar um desfoque aqui sutil lateral. Eu posso jogar esse desfoque também posteriormente, por exemplo. Posso vir aqui em filtro, vou rasterizar essa camada antes, pego o pincel, dou um clique aqui, dou um enter, filtro, galeria de filtro, field blur, por exemplo. Vou deixar um pouco mais desfocado assim, aí eu venho aqui, ó, na luz do buquê e aumento. Vou diminuir um pouco, porque eu não quero tanto. Vou diminuir um pouco esse desfoque. E aqui a gente pode ajustar, ó. E ver como que tá comportando essa iluminação desse buquê de luz. Se tá muito estourado. Vou deixar a margem aqui um pouco mais estreita. Deixar um desfoque assim. Que eu quero manter um backup daquela luz ali para deixar ela mais natural. Então vou dar um Ctrl J aqui. Vou aplicar aquele efeito de novo. E agora eu vou usar um filtro de blur, motion blur, aquele que eu usei. Dessa forma. E eu vou criar uma máscara para essa aqui sutilmente, só para restaurar um pouco o pincel preto. Um pouco daquela luz. Vou pintar aqui só na luz. Uma forma que você pode fazer também, como a gente tem essa aqui com o backup original, é o seguinte. Photoshop tem diversas formas que você pode trabalhar, tá? Então eu mostro aqui vários recursos. Eu tenho essa aqui com desfoque. E eu tenho essa aqui na original. Eu posso, por exemplo, pegar essa aqui que tá original, joga ela para cima. Tá vendo? Agora eu troquei a ordem delas. E posso clicar em Lighten. Agora as luzes da original, só as luzes vão estar nítidas, né? Aí nessa aqui eu posso apagar ou criar uma máscara e tirar de onde eu não quero. Então, por exemplo, vou tirar um pouco. Aqui tem uma opção, né? Posso tirar um pouco aqui em cima, por exemplo. Ou deixar ela com opacidade mais baixa, para não ficar tão forte. São várias opções aí que a gente tem disponível, né? E aí depois, se quiser, você pode mesclar as duas. Pode mesclar até essa grama aqui, mas não vou mesclar essa grama aqui agora, não. Muito bem, se tiver dúvida, volta o vídeo. Com paciência, se você for muito iniciante, olha as playlists, tá? A playlist que eu mostrei, vou deixar ela aí na descrição. Então vamos para a próxima etapa. A próxima etapa seria o seguinte, eu preciso deixar ele um pouco mais coerente com esse fundo. Vou deixar tudo isso aqui um pouco mais coerente. O que eu vou fazer?
fazer umas camadas de teste aqui. Eu vou clicar nessa bolinha aqui, criar uma Solid Color cinza, tá? Você pode deixar aqui 0050. Vou trocar isso aqui para Color. Trocando para Color, eu vou analisar aqui o brilho dele com o brilho do fundo com o brilho da grama. Observando aqui por cima, talvez o brilho dessa grama aqui esteja pouco, né, em relação, os pretos dele tá bem mais escuro, tá vendo? E o fundo até que tá compatível. Mas essa grama aqui precisa de mais contraste. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar camadas de curvas para ajustar isso manualmente. Então eu criei essa camada de curvas entre ele e a grama. Por quê? Eu vou aplicar isso aqui para baixo e isso aqui vai aplicar só nessa camada da grama. Por exemplo, se eu clico nessa mãozinha aqui e vem nessa grama, puxo para cima, tá vendo que tá alterando só ela? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um brilho nela e vou nas partes de sombra e vou contrastar mais. Ó, agora ficou mais próximo, tá vendo? Posso fazer uma para ele agora. Curvas. Clica aqui nessa mãozinha, tá aplicando só nele. Vem aqui, eu posso realçar os brilhos dele, ó, escurecer nas sombras, ó, para ganhar um contraste maior. Ó, agora ele e a grama tá bem compatível, já tá mais próximo com o fundo. E posso fazer uma no fundo também se eu quiser, ó. Clica aqui, curvas, clica aqui abaixo, mãozinha. Posso adicionar mais brilho lá no fundo, ó, ou diminuir, deixar mais escuro para ganhar um contraste mais legal. Assim, dessa forma. Agora tá bem mais interessante. Se eu tiro esse olhinho, olha lá, já tá bem mais compatível. Agora a questão da cor. Pra cor, posso voltar nessa primeira camada aqui, ó, que eu tinha colocado em Color, eu vou colocar ali Luminosity. E Luminosity, eu vou avaliar como é que tá comportando essas cores aqui. Ele tá muito mais vermelho, mas claro, né, ele vai ser mais vermelho mesmo. Mas ele tem uma pigmentação de vermelho maior na pele dele aqui, que eu quero deixar um pouco mais próximo desse fundo. Então, uma dica aqui que eu te passo, você pode deixar dessa forma. Vou criar uma nova camada aqui de curvas. E essa camada de curvas, vou aplicar também para baixo. Ela vai estar aplicando nessa e nessa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, por exemplo, a camada de vermelho. Vou clicar nessa mãozinha. Posso puxar para baixo ou para cima. Só para fazer um teste. Para deixar o tom dele um pouquinho mais próximo do fundo. Vou fazer com os azuis. Você tem que testar, viu? Vou fazer assim, puxo pra cima, pra baixo, pra deixar a pele dele um pouco mais cinza. Ó, começou a ficar. Agora eu vou vir nos verdes e vou fazer o teste. Posso subir um pouco esses verdes, faço o teste descendo pra ver como é que vai comportar isso aqui. Já ficou um pouco mais próximo. Volta. Vamos tirar isso aqui pra ver. Olha, tá ficando mais cinza, tá vendo? Aí o que eu posso fazer? Vem aqui em normal. Aí o que eu posso fazer? Dependendo do caso, eu posso tirar um pouco a opacidade disso aqui para ficar mais natural. Para ficar um pouco mais natural. Porque ele ficou verde demais. Aí você tem que ter o bom senso, né, de analisar isso aí e ver o que fica mais coerente. Vou tirar mais um pouco. Beleza. Então tem essas camadas agora separadas. Se você quiser menos bagunça, né? Você pode fazer o seguinte, se você quiser, você pode mesclar isso aqui, tá? Você pode selecionar essa, essa e essa, dependendo aí do peso que for ficando no seu Photoshop, se você gostar de mais organização, você pode mesclar ou agrupar, fica a seu critério. Eu estou satisfeito, eu vou mesclar, então eu selecionei essas, Ctrl E para mesclar. Vou mesclar essa com essa e vou mesclar essa com essa, porque aqui eu já estou satisfeito. Muito bem, segundo ponto aqui para a gente trabalhar. Sombra, tá? Ele precisa de sombra. Eu tenho uma luz principal aqui vindo da frente. Então eu vou pegar aqui, vou pegar o pincel, por exemplo. Vou trocar esse modo aqui para Multiply. Essa camada aqui vai ser a sombra. Vou até nomear para você. Sombra, nomear essas camadas. Grama, fundo. Certo? Vou pegar essa sombra aqui. Vou pegar esse tom mais escuro da grama e vou fazer um sombreado aqui. Vou fazer um sombreado aqui atrás, um pouco aqui embaixo dele aqui. Vou escurecer um pouco aqui. Pincéis você pode usar qualquer pincel de grama, qualquer pincel mais texturizado. Dica para pincel diferenciado, vou até mostrar aqui rapidinho. Você pode vir nesse site, no ArtStation. Você pode procurar por Brush Photoshop, por exemplo. Que eu pesquisei aqui, ó, Brush Grass Photoshop. Você vai ver muita coisa é paga, muita coisa é gratuita. Você também pode fazer a mesma coisa no DeviantArt. DeviantArt, eu pesquisei aqui, aí por exemplo, no outro programa, lá no outro site, vai ser a mesma coisa. Clica aqui.
você pode simplesmente clicar aqui, ó, baixar. Você vai baixar esse arquivo aqui, você instala a brush e sucesso. Porém é irrelevante, tá? Você pode utilizar pincéis que já vem no Photoshop mesmo. Então, enfim, vou fazer aqui essa sombra e vou tirar um pouco essa opacidade para ficar um pouco mais natural. Agora, na camada dele aqui, a gente pode fazer o seguinte. Vou duplicar ele só para ter um backup, para não fazer besteira. E eu vou trabalhar, vou jogar ele aqui para baixo, só para ter esse recorte dele aqui com um backup, se eu precisar. E eu vou utilizar aqui a ferramenta de Burn Tool. Vou deixar aqui em Midtones, 10%. E eu vou escurecer um pouco, passando aqui algumas vezes. Cuidado para você não queimar demais a imagem, tá? Aqui embaixo. Se você quiser, uma técnica também que você pode fazer para não interferir nele, não prejudicar a camada dele, você pode fazer o seguinte. Vou criar uma nova camada e eu vou segurar com Ctrl na miniatura dele aqui, ó. Se as suas miniaturas não tiverem assim, clica com o botão direito e coloca aqui, ó, Large Thumbnails, tá? Coloca essas duas opções. Então vou segurar com Ctrl e cliquei na miniatura dele. Observa que eu peguei a seleção, tá vendo? Então vou pegar aqui o pincel. Vou pegar um tom escuro. Pincel redondo mesmo. E eu vou escurecer um pouco aqui essa parte de baixo. Aqui na parte de trás. E vou trocar o modo aqui para Multiply também. E eu posso tirar a opacidade. Ou preenchimento. Você pode tirar o preenchimento. Se você não quiser interferir nas partes muito claras, você pode clicar duas vezes aqui. Cliquei aqui nessa parte cinza. Segura o Alt, arrasta aqui da esquerda para a direita, que você vai ver que ele não vai interferir em determinadas partes. Pode fazer dos dois lados. Segurando o Alt. Ó, ele não vai detonar as partes mais claras. Se quiser sair da seleção, Select, Deselect. Desejando, pode fazer outra camada dessa e ir somando um efeito no outro. Você pode somar uma na outra. Você pode passar uma maior aqui. Passar uma mais aqui embaixo. E aí troca lá para Multiply. Tira o preenchimento. Ó, começou a ficar um pouco mais natural. Esse aqui eu vou tirar mais o preenchimento. Beleza. Se quiser, pode deixar esse aqui separado. Se quiser mesclar, pode mesclar. Eu fiz o backup, então eu vou mesclar. Se eu precisar restaurar ele tá aqui, ó. Certo? Ele tá aqui embaixo. Se eu pego ele aqui e jogo lá pra cima, ele volta do jeitinho que tava antes de eu jogar a sombra. Então vou minimizar esse aqui. Agora eu vou fazer os demais ajustes. Então, por exemplo, agora é a hora de você inventar. Então vou criar, por exemplo, uma layer aqui, ó, de curvas, por exemplo. E eu vou jogar esse aqui um pouco pra cima. Vou clicar nessa mãozinha e vou fazer alguns ajustes. Ó, vou escurecer aqui. Vou trazer alguns pontos mais para cima, para ficar mais claro. Você pode mexer aqui manualmente e ver como que isso aí está comportando, ó, o antes e o depois. Deu um contraste diferenciado. Você pode fazer o seguinte também, que eu recomendo muito, é trabalhar com o Camera Raw. Mas para trabalhar com o Camera Raw, o que é que a gente tem que fazer? Você vai selecionar todas essas camadas aqui, certo? Se o seu Photoshop for versão mais recente, basta você apertar Ctrl, Shift, Alt, E. Ele vai mesclar todas, ele vai duplicar todas e mesclar no de cima. Se o seu Photoshop for versões anteriores, pode testar e ver se funciona. Ctrl, Shift, Alt, E. Você vai selecionar a primeira, vai selecionar a última, Ctrl, J. Duplicou tudo. Ctrl, E para mesclar. Agora você tem uma duplicada. Só que tem uma área aqui, ó, ele pega uma área de corte, né? Então você vai ter que usar a ferramenta de crop, ó, pegar essa ferramenta de crop aqui. Enter duas vezes, ele vai cropar ela. Agora a gente deletou aquelas partes externas. Certifica que você está utilizando esse aqui, ó, Delete Cropped Pixels. Ele vai deletar tudo que está passando dessa área que você não está vendo, tá? Agora eu vou em Filter, que é a parte que eu recomendo. E vamos trabalhar com o Camera Raw, Camera Raw Filter. No Camera Raw, a gente vai fazer ajustes, ó, na imagem como um todo agora. Então olha só, a gente pode aumentar a temperatura ou diminuir. Posso deixar mais quente, ó, mais esverdeado ou mais púrpura um pouco. Posso aumentar ou diminuir a exposição, posso deixar mais contrastado ou menos. A gente pode testar os highlights para deixar as luzes mais vivas, vou deixar um pouco mais. As sombras mais claras e os pretos mais escuros ou o contrário. Você faz o teste e vê o que é que funciona. Na dúvida, testa. Empurra para a direita, empurra para a esquerda e vê o que é que fica mais interessante aí para você. Aumentar a textura. Toma cuidado com isso aqui, se você tirar em baixa, se você adicionar demais fica meio pipocado, fica esquisito.
clareza, a mesma coisa, tá? Esses dois aqui eu recomendo você quase não mexer. Se for mexer alguma coisa, mexe um pouquinho na textura. The Haze, ele vai desembaçar a imagem, ou deixar ela mais, tá vendo? Vibração vai aumentar os tons, alguns tons de verde e de azul. E saturação vai aumentar os tons mais quentes. Então, se você tirar a saturação, olha só, os tons de verde e azul mais fortes. Se você fazer o contrário, os tons de vermelho mais fortes e de azul mais apagado. Então, você pode mexer nisso aqui e ver o que é que fica mais legal para você. Em curvas, é aquele mesmo painel que a gente trabalhou. Se quiser subir um pouquinho do azul assim, desce aqui um pouco. Você chega em resultados bem legais, hein? Pode subir esse aqui, se você quiser os pretos menos escuros. Quiser mais nitidez, vem aqui em detalhe, sobe essa opção. Sharpen, nitidez. Quiser uma vinheta, vem aqui em Effects. Você pode mexer em tudo aí. Adicionar uma vinheta para ficar mais legal. Calibração, existem várias opções aqui. Vou chegar esse aqui para a direita e saturar um pouco. Aqui você tem que tomar cuidado porque você pode alterar a cor do uniforme, tá? Toma cuidado para não alterar a cor do uniforme dele. Então o vermelho fica rosado demais, pode ficar estranho. Vou dar um OK aqui. Olha, ficou dessa forma. O antes e o depois do Camera Raw. Agora a gente vai adicionar algumas luzes para ficar mais interessante. Lembra que eu tinha deixado ele separado aqui? Então, vou segurar com o Ctrl, vou clicar nele. Na miniatura, volto para minha camada lá de cima. Crio uma nova layer. Vou pegar, por exemplo, uma cor branca. A cor da luz que eu quero, né? Uma cor mais amarela, mais quente, assim. Mas não joga aqui, não. Vou jogar mais clarinho. Mas enfim, tem como a gente alterar a hora que quiser. Pincel, opacidade mais baixa aqui, ó. E eu vou contornar. Eu vou pintar aqui manualmente. Aumentar essa opacidade um pouco. Nessas áreas que eu quero criar uma luz maior para ele. Então, eu quero um pouco mais aqui, mais no pescoço, mais aqui na roupa. Aí você manualmente faz uns destaques assim, umas linhas. Você pode fazer umas linhas assim, seguindo o desenho, né? Aqui mais intenso um pouco. Vou fazer o desenho aqui. Ó, essas linhas aqui do tecido. Beleza. Feito isso, vou fazer um outro aqui na perna. Aqui na mão um pouco. A luz está vindo do canto superior aqui, né? Agora eu vou trocar o modo de mesclagem para Soft Light, por exemplo. Você pode testar todos, tá? Vai testando aqui, ó. Esses aqui vão funcionar melhor. Então você pode testar. Você pode colocar um também, duplicar ele e ver como é que ele vai se comportar. Aí você pode fazer dois, você testa dois diferentes. Então, por exemplo, esse aqui ficou mais manchado, né? Filtro, Blur Gaussiano. Você pode dar uma borrar isso aqui um pouco, para ficar mais natural. E tira a opacidade. Dá para não embaçar, tá? Só tem que tomar cuidado para não ficar embaçado. Se você desejar, você também pode fazer o seguinte, uma técnica, né? Vou clicar nessa camada dele aqui, vou vir aqui em Channels, vou segurar com o Ctrl e vou clicar nessa camada. Ele vai pegar todas as partes brilhosas. Vou voltar aqui para a camada, vou clicar nele aqui, ó, Ctrl J. Peguei todas as partes brilhantes. Pegando essas partes brilhantes, agora eu tenho as áreas de brilho dele. Posso colocar aqui em Screen. Aí você vai deixar só as partes de brilho mais claras. Você pode aumentar o contraste disso, imagem, ajuste, brilho e contraste. Pode tirar a opacidade aqui e ver como é que isso aqui está comportando. Ó, é sutil, mas dá uma diferença. Aí você vem aqui e apaga do lado oposto aqui que você não quer. Só para criar um brilho maior para ele. Você pode duplicar mais isso aqui, testar outros modos. Pode fazer outros se você quiser. Pode fazer umas 4, 5. Pode fazer uma mais rígida, pegando aqui na borda mesmo. Como se fosse um contorno assim, bem rígido. Isso aqui funciona, viu? Faz um contorno assim. Só nessa borda aqui, como se tivesse uma luz bem firme mesmo. Atingindo ela aqui, ó.
Depois que eu saio da seleção, olha lá, aí fica aquele contorno ali, fica mais legal. E lembrando, você pode testar os mods aqui também. De coração, duas coisas. Você sabe que até esse ponto aqui, no mínimo, essa aula vale um joinha. E se você considerar ser membro do canal, você vai ser muito bem-vindo. Eu adiciono ali vários conteúdos e materiais exclusivos para os membros, e imagens e artes que eu trabalho aqui no canal. E também tem o meu curso completo, tá? Vou falar um pouco dele aqui para você agora rapidinho. Então, interessado em dominar por completo a edição de imagens para ter autonomia para editar suas fotos, criar montagens do zero, ter liberdade na produção de peças gráficas da forma que você imaginar e ainda conseguir trabalhos profissionais com isso, basta conferir o meu curso que está aqui na descrição. São mais de 50 horas de aulas do básico ao avançado, desde abrir o software pela primeira vez, nível mais simples mesmo, começando pela interface, até níveis mais avançados, que é onde você vai fazer manipulações, edições muito complexas, passando por cores, edição de foto fine art, composição, edição em HDR e muito mais conteúdo parrudo e completo para você. Muito bem, retomando ajustes finais, se você desejar, como eu mencionei, você pode mesclar isso aqui, se você quiser, tá? Se não quiser mesclar, não precisa. Caso você quiser mais organização, clica no primeiro, clica nesse aqui com Shift, Ctrl G para agrupar, vou colocar aqui o nome, ó, luz, tá? Você tem essa opção também, então você tem a luz separada. Eu, por experiência, não vejo problema, eu vou mesclar, tá? Vou mesclar esse grupo com esse, mas se você não quiser, não mescla. Mantenha a organização aí. Você pode fazer o seguinte se você não quiser mesclar. Mesma coisa que a gente fez antes, Ctrl, Shift, Alt, E, para duplicar de novo lá para cima, mas fica atento que o peso do seu arquivo vai só aumentando. Você vai ficando com um monte de camada aí, ó, tá vendo? Porém, se você for iniciante, você tem a vantagem que você pode voltar atrás e selecionar os pedaços, né? Eu deixo por segurança separado só, por exemplo, a grama, ele e o fundo ali. Se eu quiser voltar a pegar a seleção, seguro com Ctrl, aí eu tenho ele separado ali de novo. Se apertar Ctrl J, separa ele aqui de novo, tá? Só que esse aqui já é com a luz, não tem retorno mais. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou adicionar um pouco mais de contraste no fundo, peguei a seleção dele, vou duplicar ele aqui. Tem a cópia dele, agora eu vou trabalhar só nessa. Isso aqui, ó. Vou agrupar esse aqui, vou colocar aqui, ó, separados, só para ficar mais fácil. Então, posso vir aqui, lembra que a gente fez a curva aquela hora? Vou criar uma de brilho e contraste. Vou adicionar um contraste aqui, deixar mais escurinho, por exemplo. Ó, deu um contraste maior ali no fundo. Posso fazer a mesma coisa para ele, se eu quiser. Criei a camada errada aqui. Brilho e contraste. Clicar só nele. Adicionar mais contraste nele, mais brilho. Um exemplo, né? Não, pode mesclar aqui tudo. Mas igual eu mencionei, é só se você quiser mesmo. Aqui eu dei um contraste um pouco melhor, deixei aqui mais preto. Só pintei de preto ali de fora. Vou pintar mais um pouquinho, só para ficar um contraste melhor com essa luz aqui, ó. Para essa luz aqui nele ficar mais um contorno mais marcado. Detalhe, tá? Mas isso aqui faz uma diferença, ó. Fica mais marcado, ele destaca um pouco mais. E aí, encerrando aqui, agora são pequenas firulas. Por exemplo, posso criar uma camada nova. Vamos supor que eu quero uma luz adicional, né? Pego o pincel aqui bem grandão. Pode deixar aqui uns 70%. Vou clicar aqui em cima, aqui, ó, uma, duas vezes. Volta, que é o colchete de abrir e de fechar, você expande e diminui isso aí. Ctrl T, vou posicionar essa luz aqui menor um pouco. Com a quina, né? Porque quando você sai fora da área, ele fica. Vou pegar aqui a borracha, vou apagar, ó, para suavizar. Filtro, desfoque gaussiano para borrar mais. Modo de mesclar, testa aqui. Por exemplo, soft light, duplica, igualzinho a gente fez para a pele dele. Coloca um de screen. Colocar lá em cima. Borra mais, ó. Filtro, desfoque gaussiano. Deixar bem borradão. Dessa forma. Se quiser suavizar os dois, tira a opacidade aqui. Ou preenchimento. Você fica livre para trabalhar da forma que você julgar melhor. E se quiser jogar uma textura, alguma coisa assim, você também fica ali. Só baixar na internet, pesquisa por dust textura, assim, ó. Joga isso aqui no Google, você acha de quilo, tá? Vou pegar uma lá e vou jogar aqui. Eu peguei essas aqui, essa aqui de chuva não. Peguei essas aqui, ó. E vou encaixá-las aqui só pra ficar legal. Todas elas, modo de mesclagem aqui, screen. Tirar o bolinho. Clarear. Ó. Já dá um charme a mais, ó. Fica mais interessante. Você pode apagar aqui em áreas que você não quer.
Pode duplicar, jogar umas mais embaixo, umas pequenininhas assim. Que dá, fica mais dramático, tá vendo? Pode jogar umas menores assim. Como se fosse na luz aqui, ó. Um ruídozinho, né? Pode jogar na grama, porque tá deslizando ali, ó. Como se tivesse elevado um pozinho. Tem essa aqui também que é legal. Pode adicionar contraste, né? Cuidado pra você não exagerar também, né? Aí. Aqui lá apareceu porque eu não rasterizei a camada. Vou rasterizar ela aqui, ó. Pronto. Aí. E para fechar, você pode utilizar outro efeito daquele de câmera RAW. Ctrl Shift Alt E, de novo, mas é assim que fica profissional. Aí câmera RAW. Agora a gente faz um tratamento final nela. Aí pode adicionar mais temperatura ou deixar mais frio. Pode adicionar exposição ou tirar. Você testa e vê o que fica mais coerente. Aqui agora não tem segredo. Pode ir lá adicionar uma vinheta. Para deixar mais escuro. E basicamente é isso. Então só vou finalizar ela aqui e já vou deixar o resultado aí final para você, com o antes e depois. Se tiver dúvidas em relação a isso aqui, tem muitas aulas aqui no canal. Pode pesquisar câmera RAW ou olha as aulas de presets, a playlist de presets que eu mostro isso aqui passo a passo, ó, aumentando o azul, tá vendo? Então você pode fazer o teste aí e vai fuçando, vai mexendo. Se você não gostar, aperta Ctrl Z ou cancela, começa de novo. Isso aqui não tem segredo, mas interessando em dominar isso aqui por completo, considera pegar o meu curso, que vale muito a pena, tá? Tem tanto um de pintura digital quanto um de fotomanipulação avançado. Muito bem, então é isso. Eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha tirado proveito de algumas das informações que eu passei aqui. Se tiver gostado, não esquece de deixar o joinha, tá? Deixa aí abaixo. E aqui na descrição também tem muitas informações úteis para você, te convido a conferir. Tem links para portfólio, redes sociais, mais aulas de apoio. Muitas vezes eu deixo algumas aulas de apoio aqui adicionais para você. Valeu demais, brigadão, sucesso!